Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário do nosso quinto domingo do tempo comum, ano B, nosso 13º encontro. É importante semear a palavra em todos os lugares. Deve-se tudo fazer pelo Evangelho e não usar o Evangelho para ganhar pessoas. Precisamos fazer discernimento por meio da oração, no encontro íntimo com o Pai e com o Senhor Jesus. Em Deus encontraremos a consolação. Vemos no Evangelho que Jesus dedicou o seu tempo para pregar o Evangelho de Deus, sendo fiel ao Pai que lhe confiou esta missão. Jesus também dedicou parte de sua missão junto aos enfermos e possuídos pelo demônio, inimigos de Jesus. Este Jesus se compadeceu com a dor, sofrimento humano. Ele deu sua vida na cruz para nos redimir. O Evangelho está carregado de misericórdia por parte de Jesus, mas ele não pode ser manipulado pelos habitantes de Cafarnaum, nem pelos apóstolos. Ele veio para anunciar o Evangelho, realizar sinais para manifestar a chegada do Reino dos Céus, e por isso deve ir a todos os lugares para anunciar a palavra divina. A antífona de entrada é tirada do Salmo 94, 95, versículos 6 e 7. Este é um salmo de exortação a louvor a Deus e é do período do pós-exílio da Babilônia. A comunidade que inicia a celebração é chamada ao encontro com Deus e à salvação realizada por Jesus. Vinde, adoremos, prostremo-nos por terra, ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou. A atitude de adoração e de humildade, reconhecendo que somos criaturas de Deus, Ele nos criou, também nos salvou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E é com este Deus e pastor que nos reunimos para celebrar a salvação realizada pelo nosso bom pastor Jesus. A primeira leitura é tirada do livro de Jó, capítulo 7, do versículo de 1 a 4, versículos 6 a 7. Jó foi provado por Deus numa dor imensa. Os amigos de Jó não conseguem consolá-lo e dizem que seu sofrimento é castigo de Deus. Visto que na compreensão do tempo de Jó, os justos são compensados, mas não os injustos. Jó tem consciência de que ele não é injusto e por isso protesta contra aquilo que dizem os amigos. Jó amaldiçoou seu nascimento, mas nunca amaldiçoou Deus. Mas sempre o louva, reconhece a sabedoria divina e o que Deus realizou na obra da criação. Seu sofrimento não faz fechar os olhos para a grandiosidade de Deus. O sofrimento é o mistério da condição humana. O livro de Jó é uma busca para a pergunta: por que existe o sofrimento humano? Não se pode dizer que é vontade de Deus, nem tampouco se resignar. Das profundezas da sua angústia, Jó volta-se para Deus. Os amigos que deviam consolá-los não o confortam, só o afligem mais e mais. A vida do ser humano desde o nascimento é marcada pelo sofrimento e incertezas. Daí muitos têm medo do que enfrentam, ou enfrentarão. A angústia que abraça o ser humano, numa vida incansável, que se apresenta desafios, dificuldades. A vida do ser humano é um sopro, isto é verdade, mas meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Isto vem vencido com Jesus na obra de assumir nossos sofrimentos na cruz e nos dar a vida eterna, como consequência da graça divina nos oferecida pelo próprio Deus. É nele que está a nossa confiança para vencermos os sofrimentos da vida e seus desafios. Uns sofrem porque amam, por exemplo, a mãe diante do filho enfermo. Uns sofrem porque enfermos, diante da dor, das incertezas da cura e da vida, da enfermidade, o sentido da vida. Uns sofrem por maldade dos outros. Outros sofrem em razão de um acidente natural ou não. Outros sofrem pelas perdas. Outros sofrem em razão das guerras, loucuras humanas. Existem sofrimentos diante do sentido da vida e do valor da vida. Outros sofrem por escolher mal.
como consequência de suas escolhas. Existe uma maldade portadora de dor e sofrimento. Não se pode acentuar as dores e sofrimentos, mas jogar toda a nossa vida na fé e confiança em Deus, para buscar forças de não sermos vencidos pela dor e o mal, mas triunfarmos o mal pelo bem, pela fé. O salmo responsorial é o Salmo 146 e 147. Este salmo é um salmo de louvor ao Deus de Israel e é do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo de 1 e 3a. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Deus não é um Deus estranho à realidade humana. Ele é um Deus que se compadece e caminha com seu povo. A comunidade recorda o que Ele fez na história do povo de Israel, livrando-o do sofrimento da escravidão, da maldade dos outros povos. Por isso revela que o Deus que escolheu Israel é bom e age confortando o seu povo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. É um convite de louvor aos que voltam do exílio da Babilônia diante de Deus, que liberta seu povo depois de perdoá-lo. Javé Deus, no seu agir, revela que a comunidade em oração deve reconhecer o que ele realizou, reconstruindo Jerusalém, destruída pelos babilônios, trazendo os dispersos para a terra prometida. A segunda estrofe é tirada dos versículos 3 e 4. Deus é um Deus compassivo, que diante do sofrimento vivido pelo povo de Israel no exílio, expia a culpa de seu povo e agora cura as suas feridas. Como Deus Criador conhece o nome de todas as estrelas, Ele conhece cada membro do seu povo, porque nenhum deles lhe é estranho. A terceira estrofe é tirada dos versículos 5 e 6. Este Deus onipotente, Criador de tudo, cujo sabor é eterno em seus limites, cuida do seu povo, os humildes. Não separa seu povo do meio dos ímpios, diante da sua arrogância e prepotência. Ele separa, mas separa o seu povo dos ímpios, diante da arrogância e prepotência dos ímpios. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 19, depois 22 a 23. Paulo fala da sua vocação. Essa vocação é um dom de Deus que o enviou em missão. Desde o encontro de Paulo no caminho de Damasco, quando ele encontrou com Deus, Paulo não vive mais para si. Ele é todo do Senhor. Tem uma gratidão imensa diante da bondade divina que ele experimentou em sua vida. Cristo é seu tudo, e o que ele faz na missão é uma realidade de total entrega a Jesus, dessa missão que ele recebeu dele. Ele não usa o Evangelho para autopromoção, motivo de glória, mas é um imperativo, uma necessidade, que se torna uma imposição. Ele se torna totalmente servo de Cristo, obediente em tudo. Ele não usou o Evangelho para ganhar dinheiro, embora ele poderia como salário. Mas a vocação dele é por gratuidade divina, que o enviou. Então ele deve ter gratuidade no anunciar o Evangelho. O salário de Paulo é pregar a boa nova, da graça, sem pedir dinheiro para isso. Paulo, agindo assim, se faz livre, porque não depende de ninguém, nem tem dívida com ninguém. Ele é livre e o faz ser livre diante dos outros, para não necessitar deles nenhum ganho pessoal. Paulo se fez escravo, que não tem nada a receber e que está totalmente à disposição da igreja. Assim ele se fez solidário a todos, para a todos salvar. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Nesta passagem temos 3 cenas. Jesus na casa de Simão Pedro, Jesus na praça ao entardecer junto da casa, à porta da casa, Jesus que se retira para a oração. Na primeira cena, Jesus na casa de Simão Pedro continua o sábado. Jesus encontra a sogra de Simão com febre. Era o dia de descanso, dia sagrado. Mas a sogra de Simão Pedro
não pode descansar, pois está numa cama enferma, com febre. A casa de Simão aparece aqui a igreja onde Jesus cura sua sogra. Em Cafarnaum, se sabe que logo cedo, depois de Pentecostes, a casa de Pedro se tornou uma igreja, uma casa-igreja, uma domus ecclesia. A casa é o espaço da comunidade cristã. É a sogra de Pedro, que está com febre, que a impede de trabalhar, né? Ela se encontra então impotente, nada pode fazer. Porém, Jesus a puxa com força para levantá-la. O verbo levantar usado aqui é o mesmo que será usado para a ressurreição de Jesus. Já na sinagoga encontramos o homem de espírito impuro, libertado, purificado por Jesus. Na casa de Simão Pedro encontramos uma casa cheia de homens que acompanham Jesus. Mas a mulher se levanta à ressurreição e se coloca a servir a casa. A sogra de Simão Pedro se converte aqui em servidora. A palavra é diaconisa. Esta mulher é a primeira cristã da história, discípula, servidora de Jesus e daqueles que estão na casa. Ao superar a febre, símbolo da morte, a enferma se levanta e transforma o sábado em dia de Páscoa, de serviço para todos. Como os anjos servem a Deus, diaconia, como os anjos servem a Jesus na tentação, depois dos 40 dias, agora a sogra de Simão, Pedro, serve Jesus e aqueles que estão na casa. O serviço da sogra de Simão não é trabalho servil de mulher, mas o ministério criador de uma nova família de Jesus. Ao servi-los no sábado, a sogra de Simão rompe com as obrigações sabáticas. Inicia sua obra servindo Jesus e aos discípulos. Ela, como discípula, responde com Jesus, rompendo a lei do sábado. Serve e se converte em sua casa, a primeira de todas as igrejas. Na segunda cena, vemos Jesus em frente à casa de Simão Pedro. É o entardecer, após terminar o descanso sabático. Trazem diante da casa de Simão seus enfermos, para que Jesus os cure. Visto que são muitos os que seguem, os que trazem, aqueles que são oprimidos pelas doenças, os endemoniados, alienados da sua condição humana. Jesus cura muitos. Enquanto levam a todos, Jesus cura muitos. Muitos são levados, todos são levados, mas muitos somente foram curados. O mundo do enfermo e do endemoniado constitui a família de Jesus. No tempo profano da vida, não era mais sábado, passado o tempo sagrado, sabático. Jesus os cura, mas não permite que eles propaguem de modo aberto o que ele fez, para que as pessoas não entendam mal sua missão, que digam que ele é o Messias mago curandeiro. Jesus é Messias na cruz. É lá que se deve entender o sentido da missão de Jesus. A terceira cena, Jesus vai a um lugar deserto e ali se põe em oração. Oração de discernimento e diálogo com o Pai, tendo em vista a missão que recebeu do Pai, para saber como agir. Vemos que os demônios, depois Simão Pedro e os outros discípulos, querem segurar Jesus, para apoderar-se dele e colocá-lo a serviço de suas intenções ou interesses. Jesus vai à procura do Pai. Vemos Simão Pedro e os que estavam com ele irem à procura de Jesus. Querem aproveitar o triunfo de Jesus em Cafarnaum. Querem fazer de Jesus servir aos seus interesses. Mas ele não pode se deixar manipular. Ele tem uma missão para anunciar o Evangelho. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. E de Jesus de forma consciente e definitiva, pois foi para isso que eu vim. Vir é a missão de Jesus. Ele não pode ser manipulado. Ele tem uma missão a ser cumprida e não pode deixar-se ser levado pelo êxtase dos discípulos
e do povo de Cafarnaum. Ele abre seu caminho a toda a região, não se fixa num lugar. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 6. São Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 6. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Revelando a bondade infinita de Deus, que consola os aflitos, que dá de comer e beber. Na Eucaristia somos chamados, como igreja comungante, a nos alimentarmos pelo próprio Cristo, de um Pai que em Cristo Jesus nos dá na comunhão o que devemos comer e beber, o corpo e o sangue do seu Filho amado, presente na Eucaristia. Esta é a nossa reflexão para este domingo, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.